Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre Bíblias de estudo para se utilizar nas células. É isso mesmo, você que é líder de célula, você que é líder de um pequeno grupo, de um grupo de crescimento, enfim, um grupo de discipulado. Eu quero dar dicas importantes para você que quer ter uma Bíblia de estudo para se trabalhar em uma célula. E hoje eu tenho duas Bíblias aqui na minha biblioteca que são essenciais para te ajudar nesse propósito. Eu tenho a Bíblia de Estudo do Discipulado da editora SBB e a Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos da editora Palavra. Bíblia de Estudo do Discipulado leva o texto NAA, Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos leva o texto NVI. E elas possuem recursos muito interessantes para você trabalhar na sua célula, no seu grupo pequeno, enfim. Agora, qual das duas é a melhor? Eu vou dizer também nesse vídeo, então a gente vai lá para a mesa fazer uma comparação das duas e eu tenho certeza que você vai ficar muito contente com essas dicas para você ter uma Bíblia de estudo para poder levar para a célula, para trabalhar com seus liderados, para poder levar lição, trazer estudos de edificação e crescimento para os integrantes da sua célula. Vamos lá para a mesa? Vídeo comparativo dessas duas ferramentas e ao mesmo tempo mostrando qual é a melhor Bíblia de estudo para trabalhar em uma célula. Qual é a melhor Bíblia de estudo para se estudar numa célula? É o título desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca, sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo e uma pergunta que talvez você já fez. Bom, eu tenho duas Bíblias de estudo que me ajudam muito num estudo, numa célula, num grupo pequeno, num grupo de discipulado, enfim, aquele trabalho mais individualizado, né? Com poucas pessoas, aquele trabalho de púlpito, né? Aquele trabalho de pregação ali num púlpito, não, trabalho com pequenos grupos. Essas duas Bíblias são as melhores que nós temos no mercado para poder trabalhar com esse público específico, o público de uma célula. Qual das duas é a melhor? Na verdade, as duas são excelentes, dá para você ter as duas. Mas eu vou mostrar um pouquinho dos recursos de cada uma para vocês entenderem qual é a dinâmica dessas Bíblias de estudo. Bíblia de estudo para pequenos grupos é uma Bíblia publicada pela editora Palavra, tem 3 pontos como objetivo: edificação, comunhão e crescimento. Ela leva o texto NVI. A Bíblia de Estudo do Discipulado foi publicada pela editora SBB, leva o texto Nova Almeida atualizada. Os dois textos são excelentes para se trabalhar em um pequeno grupo. Por quê? Porque são textos que possuem uma linguagem simples, uma linguagem acessível. Então, em termos de texto bíblico, as duas entregam explicações claras, precisas e de fácil entendimento com relação à palavra de Deus. E os recursos que ela possui são bem parecidos, tá? Em certo sentido. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia de estudo para pequenos grupos, ela tem, já de início aqui, a gente já percebe que ela possui alguns cursos para determinados grupos de apoio. São 10 categorias. Quais são essas categorias? A gente vai conhecer agora, tá? Deixa eu só passar aqui essa primeira parte, que é uma parte que traz assim, um índice dos estudos que ela possui para se trabalhar em pequenos grupos. E aí, quando a gente chega aqui no texto bíblico, a gente tem introduções aos livros, são introduções que já te ajudam a trazer um estudo do livro dentro do contexto de uma célula, de um pequeno grupo. Cada livro da Bíblia possui. E aqui no texto bíblico a gente já percebe que a gente tem algumas notas laterais. Esse aqui é o texto bíblico, é uma coluna de texto apenas, notas laterais. E a gente tem quadros, tá? Que são quadros que trazem estudos com base no texto bíblico. Esses são os recursos que ela possui. Mas você percebe também que ela tem alguns ícones
nos estudos, dentro desses quadros cinzas. Quando a gente vai lá para o final da Bíblia, aí que vai entrar aqueles 60 cursos, né? Enfim, dividido em categorias. Então, olha só, 60 cursos para grupos de apoio. Quais são os grupos de apoio? Aqueles estudos, né? Então, a gente tem homens, mulheres, solteiros, casados, pais, jovens, trabalho, espiritualidade, enfrentando crise e recuperação. Então, todos os estudos que ela possui são cursos para esses grupos de apoio. São 2, 4, 6, 8, 10. Então, são 60 cursos. E aí, você pode seguir dentro desses cursos. Quais são? Então, a gente tem 6 cursos ligados ao homem, 6 ligados à mulher, 6 ligados aos solteiros, 6 ligados aos casados, 6 ligados aos pais, 6 aos jovens, 6 aqui ao trabalho, 6 à espiritualidade, 6 enfrentando crise, 6 ligados à recuperação. Onde vocês encontram esses cursos? Vocês vão encontrar nesse índice que traz tanto o tema, então, por exemplo, homens. Então, a gente tem masculinidade, né? Que é o primeiro curso. E aí a gente tem vários estudos. Então, aqui tem a referência bíblica, tá vendo? E a página. Então, por exemplo, você vai começar um estudo com homens. Tem 2 opções. Ou a opção iniciante, que é essa opção dentro dos quadros, tá? Aqueles quadros cinzas, como esse aqui, por exemplo, tá vendo? Então, construtor prudente e o insensato. Então, aqui já tem o símbolozinho, né? Aqui do lado, o ícone, né? Então, tem aqui o construtor prudente e o insensato. Ou então, você pode ir para a opção 2, que é o avançado, que é esses estudos aqui na margem, que possui uma introdução, um desenvolvimento e uma aplicação. Tá vendo? Então, xícarazinha, introdução. O livrozinho, desenvolvimento. E o coraçãozinho, a aplicação. Tá bom? Então, aqui ele tem todos esses recursos para vocês. É muito interessante, é muito profundo os estudos, assim, no sentido de serem práticos e trazerem, assim, perguntas bem profundas para você trabalhar. Então, olha só. São vários tópicos, vários estudos muito legais para você trabalhar em pequenos grupos, tá bom? A gente já fez um review dessa Bíblia, inclusive está na descrição do vídeo o review para você visualizar o que ela tem mais assim de importante fora disso. Então essa é a Bíblia de estudo para pequenos grupos. Já a Bíblia de estudo discipulado, ela tem algumas semelhanças, mas ela é diferente. Então a gente inicia aqui com uma pequena introdução. E aí, já de início, ela tem os cursos também, tá? Quais são os temas? A gente tem discipulado, que é o primeiro curso, da mesma forma que vocês encontram nela, na outra Bíblia lá. Só que a gente tem discipulado e temos tópicos, e dentro dos tópicos, subtópicos. Então, discipulado, a gente tem o tema dentro do discipulado, dedicação, dedicados à comunhão, e aí são 8 estudos, dedicados à palavra, 8 estudos dedicados à oração. E aqui tem as referências bíblicas. Dedicado à vida simples, enfim, são dentro desse primeiro curso, que é o discipulado, a gente tem 8 tópicos e cada tópico desse tem 8 estudos. Depois a gente tem relacionamentos, casamentos, equipes, restauração, personagens bíblicos, caráter e aí estudos avulsos. Então, na verdade, são 7 temas que tem dentro desses 7 temas 8 tópicos e cada um desses tópicos 8 estudos. E depois a gente tem 11 estudos avulsos. Beleza, você deve estar pensando, poxa, tem muito recurso, né? Mas se assemelha muito lá com a Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos. Pois é, mas a Bíblia de Estudo Discipulado ela é mais completa. Por quê? Porque ela tem introduções a cada livro também. E aqui a gente já encontra os quadros com os cursos, que são aqueles que a gente viu lá, que você pode seguir tanto pela referência do quadro, como também pelo índice que eu mostrei para vocês. Mas além disso,
ela tem notas de rodapé com estudo. Então a gente tem texto bíblico em 2 colunas e notas de rodapé trazendo explicações para te ajudar na hora de desenvolver o estudo proposto aqui através dos cursos. Então, ela tem uma diagramação muito mais bonita, mais bem organizada, em 3 cores, além do preto e branco. A gente tem uma tonalidade azul nos subtítulos, no nome do capítulo, ela tem referências cruzadas. E olha só, quando a gente chega em algumas páginas, né, do texto bíblico, olha só, tem muita nota de rodapé também, principalmente aqui no Novo Testamento. E são notas práticas, são notas assim, que trazem uma explicação profunda, mas te ajuda na hora de repassar isso num grupo pequeno, numa célula, que é um ambiente mais assim prático, né? Então, é uma Bíblia muito interessante, olha só. Então aqui tem o tema casamento, e é interessante que ela difere nessa questão dos cursos, né? Deixa eu mostrar aqui, lado a lado, as 2 Bíblias, só para você entender o que eu estou dizendo nessa questão dos cursos que ela possui, né? Esses quadros, né? Então, por exemplo, peguei 2 quadros aqui de curso. Vamos lá, lado a lado. Então, as 2 têm uma boa organização na diagramação também. A Bíblia de estudo para pequenos grupos, ela também tem cores que destaca. Mas olha só o quadro aqui do estudo, né? Traz mais referências bíblicas, traz mais, além das perguntas, traz um desenvolvimento. Então aqui foca muito nas perguntas, no caso da Bíblia para pequenos grupos. Então, a Bíblia do discipulado, nisso, ela vai levar vantagem. E ela traz aqui, né, peguei até um tema aqui bem parecido, casamento, família, mas ela sempre traz a referência do nome, né, do tema que está sendo trabalhado. Olha só, mandamentos recíprocos, ela tem uma quantidade maior de estudos. Então, a Bíblia de estudo do discipulado ela é mais completa nesse sentido, né? No final, ela também tem um índice de assuntos, as 2 têm, que para pequenos grupos também tem aqui no final um índice de assuntos. Então, enfim, né, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, que essas são as 2 melhores Bíblias que a gente tem para se trabalhar com pequenos grupos. Cada uma tem característica própria, tem muitas semelhanças entre elas, tem diferenças, mas a Bíblia de Estudo Discipulado, a meu ver, é a melhor Bíblia de estudo para se trabalhar em células, em grupos pequenos, grupos de discipulado, grupos de crescimento, por ter mais conteúdo, mais estudos, notas de rodapé, enfim, né? Mas se você puder ter as 2, eu recomendo ter as 2. Inclusive na descrição do vídeo tem um link caso você queira adquirir uma delas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.